Quer alugar e não tem fiador? Nós temos a solução. Sorte e receba o seu dinheiro de volta. Vamos conversar agora com um time de peso especialista no mercado de locações. Um produto exclusivo para locação de imóveis, seja para imóvel residencial ou comercial, CAP Fiador. Um produto da empresa de capitalização BB Seguros, Brasil Cap Capitalização S.A. Fundada em 31 de julho de 1995, falta apenas 22 dias para completar seus 30 anos de fundação. Rafael Jordão Fonseca, o nosso gerente executivo, comercial, especialista em produtos para o mercado imobiliário, dentro da área de seguros e capitalizações, há 16 anos. Rubens Monforte, o nosso gerente comercial, que também é especialista e está há 8 anos na Brasil Cap. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Santa Ilha Imóveis, especializada em locações de imóveis há 11 anos. Presente aqui conosco a nossa convidada especial, coordenadora administrativa e comercial de locações, Cristina Corá. Boa tarde, pessoal. 12 anos, Cláudia. 12 anos. Opa, coisa linda, 12 anos. Tem mais história ainda, então. Mais história, com certeza. O CAP Fiador é um produto que ocupa o lugar do fiador. Dentro da lei do inquilinato, no artigo 37, nós temos 4 opções onde as imobiliárias podem inserir no contrato de locação, dando a vez da substituição do fiador. E o CAP Fiador se enquadra na modalidade caução. Ele é um produto que ocupa o lugar do fiador e traz vários benefícios para quem compra o produto para alugar, que é o inquilino. Mas ele também traz muitos benefícios para a imobiliária que administra a locação e o proprietário, sua vez, que depende desta garantia. E aí, Rafa? Conta para nós aí o que é o CAP Fiador, como que ele nasceu no mercado? Legal. Mais uma vez o prazer estar aqui com vocês, participando desse debate tão rico, que com certeza vai, né, tirar muitas dúvidas, elucidar muitas situações aí para todos que estiverem assistindo aqui do mercado imobiliário, especialmente a galera que trabalha com locação de imóveis, né? O CAP Fiador, ele completou 15 anos de vida, né? Metade aí da idade, você já falou, né? A Brasil Cap está completando agora 30 anos, agora no final do mês de julho, no dia 31, então uma data muito especial para a gente. E o CAP Fiador está presente na metade dessa trajetória, né? Então ele nasceu ali com a entrada da Brasil Cap, olhando para esse setor tão promissor, né, do mercado, que é o mercado imobiliário, e especialmente na parte de locações, né? Quando a gente entrou no mercado lá 15 anos atrás, e aí eu tive a felicidade de estar presente aí desde a concepção do produto, da solução, né? E eu também tive a felicidade de rodar por esse Brasilzão. Eu tive em todas as capitais do país falando sobre esse tema, discutindo com o mercado, levando debate para as imobiliárias de todos os lugares. E eu vejo uma evolução muito grande, né? O título ele se apresenta como uma solução extremamente simples, porque não requer análise de crédito, nenhuma análise cadastral por parte do inquilino, que é a pessoa que vai, né, adquirir ali a solução para apresentar como garantia no contrato de locação. É um produto que ele oferece uma solidez e uma segurança muito grande também para o locador do imóvel, já que aquele título, né, o valor constante daquele título, ele fica bloqueado ao contrato, vinculado ao contrato de locação, né? Ou seja, qualquer movimentação que ela venha a acontecer, ela só pode ocorrer mediante a autorização do locador, então se dá muita autonomia, e também do ponto de vista de liquidez, ou seja, se o inquilino descumprir alguma obrigação contratual,
qual o locador ele tem o direito de acionar ali o título de capitalização, o valor do título, para se ressarcir de qualquer eventual prejuízo que venha a acontecer aí ao longo do processo de locação. O que eu posso dizer um pouco mais sobre o título é que, assim, ao longo desses 15 anos, eu me lembro muito bem quando a gente começou lá atrás, né, lá em 2010, quando a gente foi para campo aí conhecer o mercado, conhecer mais a fundo o mercado imobiliário. Eu me lembro assim que as imobiliárias, numa visão geral, tinham um foco muito grande na parte de vendas, né? Compra e venda de imóveis, compra e venda de imóveis, compra e venda de imóveis. E começou a ficar mais nítido, mais claro que o processo, que a locação, ela é meio que, a gente começou a perceber que a locação começou a se transformar num negócio tão lucrativo quanto, no sentido de que a locação ela é uma coisa perene, né? Ela passa a ser uma renda para a imobiliária sustentável, né? Que vamos dizer que paga lá a conta da imobiliária, consegue ter um resultado legal, a compra e venda ela continua, ela é importante, ela tem, né? Vamos dizer que é a cereja do bolo ali do negócio, onde você consegue recursos de forma mais com volume maior, de repente de forma mais rápida, mas o processo, eu vejo que houve uma transformação muito grande ao longo desse tempo, isso é muito nítido, né? Eu falo isso porque como a gente roda praticamente o Brasil todo falando desse negócio, eu percebo muito o caminho das imobiliárias indo em direção a trabalhar muito forte nas carteiras de locação e que isso tem gerado bons resultados aí, isso é muito claro para a gente. Isso se traduz também nos números do mercado de capitalização, né? Na modalidade de garantia locatícia. A gente vê o mercado crescendo de forma exponencial, né? Posso dizer para vocês, lá na Brasilcap, nos últimos 5 anos, pelo menos, a gente tem um crescimento acima de 2 dígitos. O que no cenário econômico que a gente vem passando de pandemia... Bilhões, né? Então, a gente está falando de o mercado, de uma forma geral, é muita grana. Hoje, posso te dizer que está perto de 2 bi esse mercado específico de garantia locatícia, só de capitalização, tá? Entre as empresas de capitalização do mercado. Lembrando que locador é o proprietário do imóvel, né? E quando o proprietário ele busca a imobiliária e coloca o imóvel para alugar numa imobiliária, tudo que ele mais quer é liquidez. Todo dia 10 ele quer contar com aquele valor, porque com certeza ele tem os compromissos financeiros. Existem proprietários que têm bem único, exatamente. E tem proprietários que têm vários imóveis. E muitas vezes ele depende daquele aluguel ali que ele tem que receber para honrar com os compromissos financeiros dele. Exatamente. Existe um ditado que é muito conhecido por todos: quem tem terra não erra. Não é verdade? Investimento certo é investimento em imóvel. Imóveis é um grande investimento, né? E ter uma boa imobiliária para administrar a locação é o mais perfeito. Com certeza. Né, Cris? Tem que procurar a imobiliária que cuida do teu patrimônio, né? O objetivo financeiro, ele é a consequência, mas a gente tem que ter um cuidado, né, com o bem do proprietário. E essa é uma preocupação nossa. O mercado de locação, ele é ativo, porque morar é essencial. Então, as pessoas, elas precisam se alimentar e morar. Então, a gente vem num momento muito ativo. E o que acontece? Se tu não tá no momento de comprar, né? A pessoa às vezes não tá no momento de comprar, tu precisa alugar. Então, a locação, ela tá sempre ativa. E sim, ela é um produto de recorrência, então a gente tem uma segurança maior, a venda, né? Ela acontece também. Nós lá na Santa Ilha trabalhamos com ambos. Um auxilia no outro, né? Às vezes uma pessoa vem morar em Florianópolis para comprar daqui a pouco, mas primeiro quer morar, quer alugar. Experimentar, né? Experimentar, conhecer, para daqui a um ano comprar. Então, a gente se completa. A venda e a locação se completam, são 2 produtos bons. Ambos têm recorrência, ambos contribuem, então... Com certeza, e o título de capitalização é uma das garantias que a gente trabalha bastante, né? As pessoas, elas escolhem qual a garantia que elas vão trabalhar, mas a gente tem bastante clientes que buscam essa modalidade porque existem vantagens para ambos, né? Para a imobiliária, que é somente a intermediadora dessa relação, tá no meio de tudo, para o proprietário, né? Que ele quer sim a segurança dele, ele quer entregar o imóvel dele e receber da mesma maneira, e para o inquilino, que o locatário, ele que na saída do imóvel
imóvel dele tem a segurança de que vai, se ele cumprir com a parte dele, no final ele vai resgatar o dinheiro dele de volta. Perfeito. Então, é uma garantia que atende a todos, né? As três partes envolvidas aí na locação. E complementando o que a Cris falou, é muito bacana que assim, né? Cada garantia tem a sua característica, né? Mas quando a gente fala do título de capitalização, acho que é o produto mais flexível que hoje a gente tem no mercado, né? E é isso que a gente da Brasilcap busca trazer para o mercado, nessa flexibilidade. O que o CAP Fiador pode ajudar junto ao mercado, né? E quando a gente fala do título, por que da flexibilidade? Pô, você consegue fazer uma dosimetria no momento de entrada, o quanto que eu vou exigir de garantia, no momento final, se de repente deixei alguma coisa ali para trás, algum dano ao imóvel, você consegue ter essa flexibilidade até no momento de resolução de uma contenda contratual, né? Então, acho que é isso que complementa o título como uma das garantias mais, assim, benquistas, né, digamos assim, porque essa flexibilidade, essa maneira que você tem de dar esse poder para a imobiliária, locador, e para o locatário também, né? Então, de como eu posso trabalhar essa garantia a meu favor diante daquela situação. Acho que o nome é flexibilidade e equilíbrio. Sim. Eu gosto muito de falar assim, o título, ele é uma garantia que eu posso dizer que é a mais equilibrada. Poxa, ele é bom porque ele dá autonomia para o inquilino, ele não tem a dependência de uma pessoa, de um fiador ou de qualquer outra garantia, que tem outras boas garantias, o seguro-fiança, por exemplo, mas é um custo, não deixa de ser um custo para o inquilino, não é um dinheiro que ele está dispondo. Então, o título, assim, ele dá autonomia do inquilino ser ele mesmo próprio fiador dele, entre aspas, né? Dá a autonomia para o locador do imóvel, porque o título, eu acho que é a garantia que a gente consegue fazer a locação mais rápida, né? Eu sento aqui para negociar um título de capitalização, uma locação contigo. Se eu fizer o título, a gente define o valor, eu compro o título, no dia seguinte eu pego a chave do imóvel, eu tenho as informações necessárias para emitir um contrato de locação. E para a imobiliária também, a segurança. E só um parênteses, né, Rafa? Dependendo do meio de pagamento que ele utilizar, no mesmo dia ele já pode pegar as chaves. Se for através de cartão de crédito. Exatamente. Lá na CW em 1 hora. Aí, a CW colocou dinheiro na conta, a gente já libera. E por isso que a parceria já é de longa data, né? Como é que é quando vocês recebem 1 hora ali o ok com o título pago? O trâmite é rápido também, é rápido, Cris? É rápido. A gente tem alguns procedimentos que a gente precisa seguir, né? Realizar uma vistoria de entrada, né? A vistoria precisa ser muito bem feita. Então, isso acaba dando um tempinho maior, né? O título, ele facilita com certeza. Normalmente, as pessoas fazem o Pix rapidinho ali, já temos retorno da corretora ali da liberação, a gente agenda uma vistoria de entrada e logo depois a gente já manda um contrato, então 2 dias ali a pessoa já pode estar entrando no imóvel com certeza. A gente já teve casos assim, né, das pessoas que estão vindo de fora, às vezes, ou estão mudando e precisam fazer rápido com título, então... A gente sabe se é, porque a gente vai ouvindo, né, pô, são 15 anos já rodando, e a gente vai ouvindo um monte de história por aí, né, tem... Contra, eu não sei, você vai poder dizer, tá, Cris? Você, na tua vivência lá no dia a dia da imobiliária, tem gente que fala que tem inquilino que chega para negociar o imóvel com um caminhão de mudança parado na porta lá da imobiliária para entrar, né? Aconteceu, já A gente escuta essas lendas aí, eu não sei se isso é verdade ou se isso é lenda não é mesmo, lenda, né, não. Não é lenda, não. Não é acontece, lenda, não? Acontece. Às vezes, né, algo acontece e as pessoas realmente chegam e querem... E tem pessoas, às vezes, que não conhecem, né? O especialista somos nós, né? De cada um no seu produto. Então, às vezes não entendem o processo que existe, né, de uma locação, que é necessário uma vistoria. Mas, assim, né? Segurança. A gente faz o possível para não deixar essa pessoa na rua com o seu caminhão de mudança, com certeza. A gente vai dar o caminho, vai orientar, vai fazer o possível. Então não é lenda. Não é lenda. Então tá bom. Então vai virar história para contar. O produto CAP Fiador, ele é um produto que traz para o pretendente à locação a possibilidade de se tornar o seu próprio fiador. Então, veja bem, o que é o pretendente à locação? É aquela pessoa que pretende alugar um imóvel, seja residencial ou comercial, a nível Brasil, a gente está falando do nosso país, claro, que basta ter dinheiro e CPF. E você não perde esse dinheiro. Você cumprindo com as suas obrigações dentro da lei do inquilinato,
Existem os direitos e deveres, né? Tanto do locador, que é o proprietário, e o locatário, que é o inquilino. Cumprindo com essas obrigações, o inquilino ele resgata de volta esse valor 100% corrigido. Dentro desse aspecto de estar garantido de receber o seu dinheiro de volta, existe uma certa atualização. A TR do dia do resgate, é isso, Rafa? Isso. Explica um pouquinho para nós sobre essa questão para o futuro inquilino entender bem sobre isso, né? O título de capitalização ele não é considerado um investimento, né? Ele é um recurso que é aportado ali na empresa de capitalização e o compromisso da empresa é devolver ao final da vigência do título de capitalização. E aí é importante a gente explicar uma particularidade que é uma outra grande vantagem, porque às vezes o contrato de locação ele pode durar anos. Principalmente quando você está falando de um contrato de locação comercial, que é mais longo e tudo mais. A Cris pode nos dizer qual é o tempo máximo de um contrato de locação? Não tem tempo máximo, né? Não a gente tem contratos de 30 meses, né? A lei do inquilinato tem aí a questão dos 30 meses. Previsibilidade de 30 meses. Isso, mas aí chegando nos 30 meses, a gente normalmente, se o inquilino quer manter e o proprietário também, é feita uma renovação por mais 30. E assim vai. A Santa Ilha tem clientes de 10 anos de locação, que moram há 10 anos no mesmo imóvel. Então, legal. Não existe. E é o que eu ia falar. Assim, legal. O título, ele tem um mecanismo que ele atende exatamente isso, tá, Cris? Que você está falando. Por quê? Quando ele chega no final da vigência, se o inquilino ele continua no contrato de locação, se ele continua no imóvel, o título ele é reaplicado automaticamente, ou seja, o título ele vai sendo renovado independente do período de locação, do que o contrato durar. Então, ele dá essa segurança também para a imobiliária. Então, tem essa característica, é uma outra grande vantagem que a gente oferece, que eu acho que dá aquela segurança a mais aí no processo. Não tem a questão de você ter que cuidar de uma renovação. Você cuida assim, se o cliente vai sair, se o inquilino vai sair, você entra com um pedido de resgate, né, ali com a anuência de ambas as partes. Mas existe renovação no título, né? Existe esse processo de renovar o contrato. Sim, aí, na verdade, como o Rafa falou, né, Cláudio? O título ele tem o mecanismo da renovação automática. Então, ele vai acompanhar o período contratual, né? Mas como a Cris falou, olha, às vezes esse contrato vai ser renovado por mais 30. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma modalidade, um produto de 12 meses, a cada 12 meses esse título vai reaplicando e gerando a perenidade da garantia, né? E para completar, porque você fez a pergunta e eu não respondi a tua pergunta. Eu falei uma outra coisa e não respondi, mas vamos voltar lá sobre a atualização do título. Então, assim, o título ele não é considerado um investimento, ele é o aporte que é feito na empresa de capitalização e esse valor, o compromisso da empresa ao final da vigência, eu te devolvo 100% do valor que você pagou, atualizado por uma taxa referencial que é a TR. Então, tem ali uma pequena correção no final da vigência do título. Ou seja, assim, você não tem perda, né? Ele não é um investimento, mas você não tem perda. E tem uma outra cereja do bolo, que o título de capitalização tem no seu mecanismo do produto, que é o sorteio. Uau, Aliás, a Cedávila já contemplou alguns clientes aí ao longo desses quase 15 anos aí de parcerias. Que 2020, pandemia. A gente contemplou alguns clientes todo mundo doente, eu dando a notícia que o cara ficou lá, milionário não, né? Mas sabe o que a gente brinca ali? A gente brinca assim, ele não acreditou, sabia? Porque, dependendo do produto que ele comprar, a premiação pode chegar a quase 24 vezes, é isso, né, irmão? Quase 24 vezes o valor do título. Dependendo do valor, Cris, o cliente, o inquilino, ele pode deixar de ser o inquilino e dar uma boa entrada para ser o locador proprietário daquele imóvel. Para pra pensar nisso. Então, assim, o título ele também tem esse tempero. A gente brinca. CW tem pé quente. A CW é pé quente. A gente já contemplou muito grande da CW. E aí que a gente brinca é o seguinte: qual que é o único risco aqui do inquilino quando ele compra o título de capitalização, quando ele compra o cap fiador? É ele ficar milionário. Porque o dinheiro, se ele cumprir com todas as obrigações, volta para ele no final. Beleza? E eu só vou quebrar aqui o clima aqui, vou contar uma história que foi muito engraçada. Me permite? Com certeza, fica à vontade. Sobre sorteio. Nós tivemos um contemplado, né? E aí, aquela felicidade, né? Foi aproximadamente R$27 mil.
aquela felicidade e tal. Pô, a gente faz um checão bacana, né, Claudinha? Já viu? É muito legal. Um checão, a gente faz um café da manhã na imobiliária, faz aquela brincadeira gostosa, né? Pô, tu não tá esperando 27 mil reais. Pô, dá pra fazer um churrasquinho. Dá, né? dá. Mas para ganhar 27 mil, qual é o valor do título? Nesse caso, ele fez um título de 15 meses. Aí 15 a gente meses, que é multiplica, 23. faz o múltiplo Então, de o 23 título vezes. deve ter saído em torno de 2.000 e poucos. 2 mil e pouco. 2 mil e pouco. 2 mil e pouco. Um título pequeno, mas imagina se fosse um título de Mas 30. olha que história Imagina os bacana. títulos que a gente Mas faz. olha que história bacana. Aí chegamos lá e tal, chegou o nosso cliente, né, o dono do título, ele feliz, aí eu falei, pô, como é que é a sensação? Ele, cara, eu tô feliz e triste. Aí eu falei, pô, como? Nossa. Rapaz, eu isso. tava inadimplente. Eu tava inadimplente. Eu fui contemplado, eu tô feliz porque eu ganhei. Segundo, né, o dinheiro vai todo para pagar a minha dívida. Então, olha que Proprietário bacana. Isso é caso É um outro verídico. papel, né? Importante. Isso foi um caso né? verídico. Abençoado ele. Né? Isso foi legal que essa imobiliária teve 2 contemplados, assim, diferença de 2 meses. Mas esse caso chamou atenção. Claro que a gente traz numa questão mais lúdica, de brincadeira, mas olha que ajuda bacana. E o título dele ia ser executado, né, pela inadimplência, e, assim, questões de dias ele foi contemplado. E nessa contemplação, cara, o dinheiro dele permaneceu e o dinheiro do sorteio ele foi lá e pagou a dívida. Né? Então, assim, são situações que outras modalidades não te permitem, né? Sim, Tem um fator sorte? Sim, mas olha que coisa bacana, que a gente conseguiu ajudar o cara que estava, né, empipinado, que aí, né, Cris, você pode falar com mais propriedade, o quanto que isso gera de problema para o Sim, é inadimplente. desgastante, né? E você, do nada, resolveu, né? Então, são fatos que a gente são histórias que a gente vai acompanhando e vai vivenciando, mas que mostra como o título, ele gera uma satisfação ao cliente, né? Então, isso foi muito legal. Aí ele falou, ó, eu tive sorte, mas o dinheiro foi embora. Mas, cara, o principal, Ficou sem tranquilo. dívida. Não, só pra gente ter uma noção, tá? Só pra gente ter uma noção. O sorteio máximo que pode chegar são 714 mil reais. Salvo engano, acho que é a conta 714 mil. 700. Ou seja, o então, título é de 30 mil, 30 mil. porque dependendo da calção, que você pode contratar a calção de qualquer valor, né? Você pode comprar um título de 1 milhão se você quiser. Só que esse valor normalmente ele é fragmentado em títulos menores, mas é uma questão técnica. Então, o título ele é limitado na emissão de 30 mil Não, por ele pode. documento. Assim, ó, Mas a ele calção pode ser de qualquer valor. 1 milhão. 1 milhão, 2 milhões. A gente Aí fez, você a gente divide fez por recente. 30 mil, Olha, dá quanto? 30 Aí você documentos fragmenta aquilo em emitidos. vários números. Então, assim, o que eu quero dizer é, a premiação máxima, ela pode chegar a 714 mil reais. Já tivemos Nossa, alguns é um clientes contemplados. Já pode Teve um preparar pra recente comprar. aqui em Curitiba, não foi? Curitiba, que a gente teve um cliente que ganhou 714 mil reais. Então, a cada 30 mil, ele ganha um número para Da concorrer. sorte. Isso. Então, não é O só título um dele- título gera um. Uma calção geram vários títulos. Se ela passar de 30 mil, né? Então, por exemplo, vamos botar aqui. Então, são vários 300, números, você né? comprou uma calção de 300 mil. Né? Ele vai te dar 10 números da sorte para você concorrer com títulos, entre legal. aspas, de 30 mil. Então, assim, a tua chance de ser contemplada é maior ainda. Muitos Legal. benefícios, né? Cris, e como que funciona essa questão de identificar o valor da calção para a locação? Qual o fluxo, né? Como é que vocês conduzem? Eu imagino que seja o acordo com o proprietário, parte desse princípio, correto? Na verdade, a gente estuda muito, né? A gente é fã de dados. Então, a gente entende que às vezes tem os questionamentos, mas eu quero dar um valor menor, mas a gente, por 12 anos de mercado, a gente entende que tem que ter um mínimo. Então, o que a gente pega? O valor do aluguel e a gente pede ali um título de 6 aluguéis, porque a gente entende se acontecer uma inadimplência e às vezes, né, a gente, por mais rápidos que a gente seja, se for para uma ação de despejo, tem o tempo do despejo, aí tem mais a manutenção do imóvel. Então, a gente lá na Santa Ilha determina os 6 aluguéis, que é um valor para o proprietário de segurança, é um valor que
que as pessoas que estão alugando os imóveis, porque sul da ilha, né, hoje a gente atua mais no sul da ilha e ele está muito valorizado, os valores de aluguéis são mais altos, então as pessoas que buscam essa modalidade de título conseguem, então, porque o nosso ticket médio lá é de R$ 5.500, né, então o título... então um título a gente... por dados, por entender do tempo de cada questão, de cada processo. Hoje a gente pede um título de 6 vezes o valor do aluguel. Certo. Né? Que daí dá para todo mundo ficar tranquilo, imobiliário, proprietário, sabendo que vai receber seu imóvel do jeito que ele entregou, com aluguel em dia, contas. Então, para quem está alugando esse tipo de imóvel, é o mínimo que a gente pede aí hoje, né? Porque o título é diferente de um caução, né? Por mais que a gente utilize a palavra caução, é diferente do caução, que a gente faz uma locação direta, né? Ele não é exatamente isso. Então, e a segurança, no final, ele vai receber de volta, então... Eu queria só complementar. Você sabe que, como a gente tem um olhar lá, assim, a gente está falando aqui da região de Florianópolis, né? Ou talvez aqui um pouco mais amplo de Santa Catarina, né? Mas eu vou dizer para vocês que essa é uma percepção geral, sabe? A gente via que lá no passado... as imobiliárias que aí não estavam iniciando ali o conhecimento e a operação com título de capitalização tinham um costume de pedir valores mais altos, né? E isso veio ao longo do tempo, isso foi se adaptando. As imobiliárias foram entendendo a eficiência e a eficácia da garantia do título de capitalização, e a gente começou a ver que essa percepção que às vezes pode te prejudicar na hora de você querer fechar um imóvel, se você cobrar um valor muito alto, você acaba às vezes inviabilizando ali, né, a compra da solução e a alocação, consequentemente, a gente começou a ver esse negócio começar a se ajustar. Você vê as imobiliárias começarem a se adaptar um pouco mais para baixo e entender que mesmo você chegando num valor ali de 6 vezes, ele é um valor que te tranquiliza, que te dá a segurança que você precisa. E nesses 15 anos, tá, gente? A gente tem 15 anos atuando no mercado. Mas a nova lei, Rafa, ela favorece que hoje você utilize essa quantidade, né? Esses múltiplos de 6 para calcionar a locação, certo? Existe a liminar, né? Que hoje ela é muito utilizada, porque dentro da lei do inquilinato, quando tu aluga no método tradicional com o fiador, tu passa por um desafio muito grande da boa vontade jurídica, né? De antecipar os 2 anos ali e decretar, favorecendo o proprietário, o despejo. Então, hoje se utiliza a liminar, praticamente ali 4 meses, 6 meses, já conseguimos, né? O decreto lá do juiz, certo, Rubens? Ou não? Sim. Isso vai depender muito também de estado, né? De cada região, né? Você vai ver, por exemplo, você vai ter situações que você vai ter o advogado falando, aqui no Rio funciona X, mas se cair em tal vara, vai demorar mais. Sim. Isso vai muito da percepção do judiciário de cada estado, né? Mas o que é importante a gente mostrar também nisso, Cláudio? Além de ter essa praticidade, até no momento judicial, quando a gente concede assessoria jurídica no produto, isso também é um baita benefício quando a gente fala para imobiliário e para o proprietário, né? A gente já falou aqui dos valores de 6 vezes... Independente do prazo, né? Independente do prazo. A gente está falando aqui de 6 vezes o valor do aluguel mais taxas, não é isso, Cris? Que vocês utilizam. E quando a gente coloca na visão locadora e imobiliária, quanto que é o honorário advocatício? Quantos são as custas judiciais para se abrir uma ação? Então, isso tudo é coberto pelo nosso produto. Automaticamente está incluso no produto. Está incluso, né? Não tem custo algum, tanto não tem pro custo proprietário, imobiliário, nenhum. inquilino. A única coisa que a gente faz é a observação, né? Claro, você tem ritos processuais que vão ser cumpridos. A nossa assessoria jurídica, ela é plena na questão dos honorários e na questão das custas judiciais, né? Aí você tem alguns casos que as pessoas falam assim, mas se o juiz der uma antecipação de tutela e você precisar fazer o depósito judicial, aí isso daí é uma discricionariedade do locador. Ele pode se dispor daquele valor que vai ser um depósito judicial, que ao final aquele dinheiro é liberado para ele. Esse mecanismo específico não é uma condição da assessoria jurídica, é uma situação processual, que o juiz vai falar para o locador, vou, né, entre aspas, tá, pessoal, não é nada saindo do juridiquês,
eu concedo a sua tutela antecipada. Porém, você tem que garantir. Porque se lá na frente entendermos que essa demanda não condiz, não foi procedente, isso vira, entre aspas, né, uma indenização àquele locatário. Então, isso daí é o único processo que a gente não entra porque é discricionário. Né? Certo, eu posso mas isso dispor ou não. é federal, né? Eu acho que em todos Sim, os produtos isso de vai capitalização ter. tá... Agora, em relação a custas e honorários, isso tudo é coberto pela Brasilcap. Eu acho que isso é uma preocupação que você tira, né, Cris, da imobiliária, né? Porque isso deve ser um custo. Imagina, né? Eu não sei quantos imóveis hoje a Santa Ilha tem, mas eu creio que são muitos imóveis. A gente já conhece a Santa Ilha há bastante tempo, né? Tem uma carteira grande. Então você imagina assim, você tirar essa preocupação da imobiliária, né? Para vocês já deve gerar uma tranquilidade ali naquela relação com o locador, com o inquilino, que já dá um refresco aí legal, né? E você saber que tem uma assessoria jurídica especializada que vai dar esse atendimento para vocês. Sim, porque daí o nosso papel é só acompanhar, né? Só tratar com o pessoal e acompanhar e passar os feedbacks para o proprietário, né? Porque a gente que atualiza ele, então aí fica bem mais tranquilo do que a gente ter que entrar com o processo todo. Não, e nessa hora, né? Facilita. Querem aquela varinha mágica, né? Já resolveu e tal, mas infelizmente a gente tem um processo, uma parte né? burocrática, né? Que cumpriu. infelizmente a nossa justiça acaba sendo um pouco morosa, né? Em alguns casos. Sabe uma vantagem também que eu vejo do título, Cláudia? Tu comentaste ali antes sobre, para a pessoa fazer um título, ela precisa só de um CPF, né? Lá na Santa Ilha a gente também faz uma análise nossa, mas a gente vem percebendo que está sendo uma quantidade bem grande de estrangeiros vindo para cá, né? Para Florianópolis. E é um cliente que ele tem potencial de compra, né? A gente tanto vende como aluga muito para estrangeiro. Só que eles vêm para cá sem histórico financeiro com o país, né? Mas eles têm dinheiro. Então, eles têm o valor para pagar, ele tem recurso. Só que ele não consegue fazer qualquer outra garantia porque ele não tem o histórico financeiro com bancos e tal. Isso ele vai construir ao longo do tempo. E nem fiador, né? E nem fiador. Muito menos fiador. Muito menos fiador. Não, e o título ele vai lá, entra no site da Receita, se cadastra, gera o número do CPF, ele está habilitado a fazer a contratação. E aí a gente consegue atender esse pessoal, né? A gente já vem atendendo, né? A gente em parceria com a Venda, que traz muitos clientes de fora, assim. A gente vem atendendo muitas pessoas com título para conseguir trazer esses estrangeiros para cá, porque no passado a gente acabava não conseguindo atender essas pessoas, que nos dói, né? Porque, é muito é um negócio, é uma potência de cliente aí, então facilita bastante, ajuda muito. Que estão alugando e que também são potenciais compradores. Não, normalmente são clientes que vêm para experimentar, para logo depois ele comprar o imóvel também. Então os estrangeiros venham até nós, a gente tem carinho aí por vocês. Inclusive, para quem está pretendendo alugar, deixo uma ressalva aqui que é muito bacana sobre o título, que você pode compor renda, mesmo não sendo ocupante do imóvel. Na modalidade, né, do título de capitalização, que é a modalidade calção, ele permite que você alugue o imóvel dos seus sonhos, compondo renda com diversas pessoas. Então, elas entram como locatários solidários ao contrato de locação, mesmo não morando no imóvel. A Cris vai contar um pouquinho para nós como é que funciona na prática quando tu recebe um estrangeiro ou um brasileiro que quer ocupar o imóvel para o filho. Uma família precisa alugar para o filho que vai morar ali e vai estudar, está começando a vida. Os universitários é bem comum isso, né? Você tem a cidade universitária. Como é que funciona a composição de renda com o título? Porque a gente sabe que na lei é permitido quantas vezes a composição de renda no título? 10 pessoas? Não sei de cabeça, Claudinha. Eu acho que é 10, viu? 10 pessoas o que a gente podem usa, unir... o que a gente usa muito no título, que é comum acontecer, por exemplo, na relação aqui, eu e a Cris é minha filha, ela vai alugar um imóvel... Tem as regras, né? Aí no título, no capfiador, permite que eu tenha as duas figuras.
o titular, o que está comprando o Ocupante. título, e o locatário, ele configura também como a pessoa que está alugando o imóvel. tá. Então, eu compro o título é meu, Rafael, mas eu estou cedendo esse título para a Cris utilizar lá na locação que ela está fazendo, lá né, na universidade, enfim, onde ela vai morar, e aí ela está resguardada por aquele produto, ele está bloqueado lá no contrato de locação, terminou, deu tudo certo, tudo beleza. Eu, como titular do título, ele volta para mim. O pessoal já até apelidou como fiador por título, né? Mas não é. É Fiador calção de solidário. terceiros. O nome técnico é uma calção de terceiros. E que é bem comum. É bem comum os pais alugarem para os filhos, né? Porque, como eu comentei com vocês, a gente faz uma análise, né, de crédito. Hoje em dia, o nosso papel como imobiliária é dar segurança para todas as partes. Então, a gente precisa dar segurança. Então, a gente não vai só contratar um título sem analisar essas pessoas. Inclusive, os estrangeiros também passam pela nossa análise, mesmo a documentação sendo estrangeira. Então, é muito comum isso acontecer. Então, nós aceitamos hoje na imobiliária, nós não aceitamos 10 pessoas, muitas pessoas envolvidas num contrato. Não é comum, né? Não é comum, então a gente aceita aí até 2 locatários, né, para compor renda, né? O casal, normalmente é o casal, é o pai e a mãe, ou é o irmão. Às vezes eu não tenho a condição, meu irmão entra comigo para me ajudar, né, compor renda. Então até 2 pessoas a gente aceita para compor renda, para conseguir alugar aí com o título. Entendi. Então, existe uma regra dentro da imobiliária para composição de renda. Sim. Certo? Dentro do âmbito do produto em si, eu tenho conhecimento que até 10 pessoas podem adquirir cada um seu título, porque elas são donas dos seus dinheiros. Então, vamos lá. Temos um título a calcionar para uma casa residencial, onde o aluguel é 5 mil. E o título tem que ser, no mínimo, 6 vezes o valor do aluguel, onde contempla várias garantias, inclusive assessoria jurídica. Neste caso, cada pessoa que tem uma parte do dinheiro vai entrar como locatários solidários no contrato. Aí vai ter que assinar o contrato de locação, mas que não precisa ser necessariamente o real ocupante, né? Mas é bom sempre observar a regra da imobiliária, Sim. certo? Sim, não é Legal. comum tantas Não é pessoas, comum, né? mas pode acontecer, sim. Daqui a pouco, vou alugar em 3 amigas, Sim. todas querem participar do contrato, todas querem ter o título no seu nome, né? É que normalmente as pessoas, uma delas pega a frente de tudo e coloca no seu nome, mas pode ocorrer, e também a gente não é amarrado, nada tá escrito em pedra, né? Ô, Cris, a deixa eu tirar uma dúvida aqui a título de curiosidade, tá? Porque assim, Florianópolis é um lugar mágico, né? Isso aqui é muito bom. Ele é da lugar magia. incrível, ele é da magia, né? A título de curiosidade, assim, de onde que vem a maior quantidade, assim, de pessoas de fora, de imigrantes? Então, hoje, o nosso maior, por incrível que pareça, o maior percentual de pessoas alugando são de Florianópolis mesmo, pessoas que estão mudando, mas a gente tem aí Estrangeiros, assim, de onde que vem mais? estrangeiro, a gente tem bastante russo vindo para cá. Sério? Que Russo? Russos, muitos russos, Eslováquia, a gente tem cliente da Caramba. Eslováquia, e depois, mundo afora, muita gente da Austrália também, então... Antes da Tem guerra cliente. da Rússia ali, já estava tendo um volume Pô, muito turma alto. do leste europeu Só vindo pra quer cá, né, ser filho? feliz, né, meu amigo? Quer ser Isso aí. feliz. Aí de estado, a gente tem aí É o céu azul São aqui, né? Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande Eu conheço do muita Sul. gente do Rio que vem pra cá. Muito. Calma, Rio de tá Janeiro. chegando o dia. Vai chegar nossa hora. Vai chegar nosso dia. Chega nossa hora. A gente vai ser Depois feliz também. tem, com certeza, de tudo que é lugar, né? A gente tem aí também o pessoal do Argentina, Nordeste. muita gente vindo, não? Argentino não Não, tem né? muito. Só O turista argentino mesmo. vem mais para passar as férias aí, né? Aham. Mas para morar mesmo, a gente tem poucos clientes da Argentina. Mas sempre tem alguém, né? Mas outros países eu vejo mais forte, assim, vindo para cá. Acho que Canasvieiras é um bairro que tem mais ocupantes da Argentina. Aqui no sul da ilha é muito pouco. Tem bastante gaúcho também, né, Tem Cris? muito gaúcho. O pessoal do Rio Grande do Sul, bastante para cá vindo. Muito. Aumentou Então muito tem tudo. magia São mesmo Paulo aí, também. né? Tem magia. Tem magia aí, hein? Não, tem. Ilha da Magia é encantadora, né? Quem não quer, né? Trabalhar, viver aqui, meu Deus. E dentro do produto, o título de capitalização, uma coisa que eu acho muito legal, que traz um benefício para todos, né? Porque existe uma chamada no Cap Fiador, desde o momento que eu conheci ele, que eu disse, nossa, como assim todos ganham, né? Então, no Cap Fiador, todos ganham.
a assistência 24 horas. O que é a assistência 24 horas, né? Porque quando a gente fala assistência 24 horas, significa, já no primeiro momento que passa pela nossa mente, alguém está à disposição a qualquer momento. Não é verdade? Sim. Então, esse produto, ele traz este benefício para todos. Locador, que é o proprietário, locatário, que é o inquilino, e a estipulante, que é a imobiliária administradora de locação do imóvel. Ou seja, um título emitido, todos têm acesso à cesta de benefícios da assistência 24 horas. Conta para nós aí, Rafa e Rubens, o que contempla de serviços e benefícios dentro da assistência? Bom, por favor. Assim, acho que o mais utilizado, né, acaba sendo, apesar de ter algumas assistências, o mais utilizado é chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro, né? Acaba sendo o que a turma mais utiliza. E como você falou, né, Cláudia? É um benefício estendido ao locatário no imóvel que ele está alugando, ao proprietário no imóvel que ele tem a residência estabelecida, lá o domicílio dele estabelecido, e para a imobiliária, que, caso ela queira, para sua manutenção do prédio onde ela está lá estabelecida, ela possa ter essa assistência. Então, assim, a cada vigência ele vai ter uma quantidade de uso, né? Salvo engano, 2 utilizações para cada serviço. Vigência, isso. E assim, tem uma central que ele vai acionar, os dados dele estão lá vinculados e vai ter lá a prestação de serviço, né? Claro, se tiver alguma reposição de peça e tal, isso fica a cargo, né, do cliente, mas a mão de obra ela já está estabelecida pela nossa assistência. Boa. Olha assim, olha que legal, gente. Preste atenção, o pessoal que está assistindo aí, preste atenção no que a gente está falando aqui. Olha para a câmera, hein? Olha para a câmera. A câmera é lá, né? É lá. Vem comigo. Olha para a câmera. Olha só, preste atenção. A gente está dizendo que o capifiador, né, que está sendo utilizado lá na Santa Ilha Imóveis, quando você vai lá, você é locador que está colocando teu imóvel lá na imobiliária para alugar, você, quando essa locação ela é feita com o capifiador, você, locador, tem na sua residência onde você mora, o que a gente está dizendo é isso, você na sua residência onde você mora, uma cesta de serviços para você utilizar. Né, que o Rubão falou, encanador, eletricista, chaveiro, tem um monte de coisa aí, tem um monte de serviços, só salvo engano, são quase 15 serviços aí, disponíveis para você utilizar. Mais útil, então, mais aí usa, né? a gente, olha só, a gente está oferecendo para você no imóvel onde você mora, a gente oferece para o inquilino, ou seja, eu estou preservando também o teu imóvel que você está colocando para locação, né, que é o teu patrimônio também. Então, a gente está preservando, porque é uma cesta de serviços de profissionais especializados no negócio. Então, é uma garantia estabelecida. E para a Santa Ilha também, Cris. A Santa Ilha, como ela vende muito título, então você não vai gastar mais dinheiro com manutenção nunca mais na vida da Santa Ilha, viu? Olha, você tem manutenção aí pro resto da vida. Tá? Então, assim... E fazer só uma observação, né, Rafa? Isso não substitui, pessoal, o seguro incêndio, né? Que às vezes o locatário gera alguma confusão, né, Cláudia? De, não, estou substituindo o seguro. Sim. Não, aqui é um benefício da garantia. Exatamente. Você tem suas obrigações lá contratuais, né, que Perfeito. Não tem, mas quando a gente fala aqui do benefício, é o que o Rafa falou, né? Isso foi uma sacada, isso foi uma coisa que a gente enxergou lá atrás, sabe? Assim, a Brascap, a gente tem por hábito a gente escutar muito o mercado, né? E a CW, eu acho que boa parte das evoluções que a gente teve aí ao longo desses 15 anos do produto no mercado, a CW ela tem uma participação significativa aí nessa evolução, né? Nessa interação que a gente tem com a CW, com outros parceiros também, a gente recebe muita demanda, a gente precisa atender aquilo que é a dor de vocês, do inquilino, lógico, que ele é importante, do locador e da imobiliária que está no meio daquela correria ali de toda a situação. E o que a gente percebeu? A cesta de serviço, Cris, e aí é uma coisa assim que às vezes a gente não entende isso, né? Não é uma coisa tão explorada, não é tão falado, né? Porque se você fizer uma continha, se você chamar hoje um chaveiro para ir na tua casa, hoje para abrir lá uma fechadura que quebrou e tudo mais, quanto? 200.
Não, e uma observação. 200. Isso nunca acontece no horário comercial. Exatamente. É sempre quando você tá chegando, voltando da noite, com a família, com a esposa, com o namorado e tal. Aí você tá chegando em casa e a chave, pumba, quebra ali naquela situação. Então nunca é meio-dia, é sempre Nunca no no horário horário comercial. Então, assim. Mas não é só quebra, né? Também em caso de perdas. De perda, enfim, ou para você abrir a porta, para você ter acesso à residência, entrar, né? solucionar a tua situação para você poder entrar. Então, assim, olhando para isso, a gente falava assim, gente, é pouco usado. É engraçado, assim, as pessoas exploram um pouco isso, né? E sempre que a gente está fazendo algum trabalho, alguma divulgação, uma palestra, a gente bate muito em cima. Quando você coloca, se você colocar preço, Cris, de cada assistência daquela ali, a gente já se deparou, às vezes, que o somatório daquilo, às vezes, os serviços, ele é maior do que o valor que o título de capitalização que o cliente está contratando. Olha que loucura, e às vezes a gente não tem essa percepção. Então, Cris, assim, eu sei que a Santa Ilha é uma imobiliária top, né? Então, assim, mas é importante isso, porque isso valoriza, né, o imóvel, o patrimônio do locador, a situação do inquilino e a segurança de vocês aí na preservação dessa solução. E olhando para isso, a Brasilcap teve essa ideia. Falou assim, por quê? Aliás, hoje a Brasilcap, o Cap Fiador é o único produto de capitalização do mercado que oferece esse trio aí de serviços, tá? Então a gente lançou essa novidade e já há alguns anos e ainda continuamos aí sozinho com esse pacote de serviços para todas as partes. Então é importante a gente destacar isso, né, para todas as figuras aí que estão fazendo parte do processo de locação utilizando o Cap Fiador. Com certeza. Cris, qual é o número de ocorrências da manutenção do imóvel na locação, né? Porque acredito eu que o inquilino ele busca primeiro a imobiliária, caso queime um chuveiro, estoure uma válvula da hidra. A imobiliária é sempre a primeira vidraça, é isso, né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso, né, Cris? E a gente entendeu bem isso, né? Isso ficou muito claro pra gente há muito tempo. Então, a gente tem lá na Santa Ilha um setor especializado, uma pessoa só para manutenção, uma pessoa só para rescisão, uma coordenação para o setor. A gente separou tudo. No passado, eu cuidava desse setor junto, depois as coisas vão crescendo. A gente tem hoje um setor muito bem organizado e existe muita demanda, né? A gente tem aí muitos chamados por mês. Então, a gente tem parceiros que fazem. E sim, as manutenções menores com certeza facilita muito ter uma cesta de benefícios assim, porque às vezes sai muito caro tu chamar um prestador só para trocar uma resistência de um chuveiro, né? Diferente de se forem vários serviços, aí o prestador vai lá e já resolve, a gente dá toda essa assistência, a gente tem esse setor para isso. Mas facilita muito, com certeza, porque as pequenas coisinhas às vezes sai oneroso, né? Tanto se a gente sempre analisa se é do locatário ou do proprietário, né? A gente sempre faz essa análise para entender de quem é. A responsabilidade na hora de assumir. Isso, então, para qualquer um dos dois, quando é um serviço assim pequeno que tem esse pacote, com certeza facilita para todo mundo, né? Legal. Sim. Cris, qual é a sua percepção sobre o título de locação? Título de capitalização. Agora o negócio já degringolou aqui, né? Será que eu estou precisando de um café? Você aceita? Eu aceito um cafezinho. Eu aceito também. A água que a gente depois, só estica a tua mão ali e pegar. Acho que eles vão ter que cortar esse tape aí. Não, é pegadinha do malandro. Aqui, ó, pegadinha. Eu aceito também, se quero puder. Um cafezinho. Eu aceito. Obrigada. Bom, essa parte eles vão cortar. Eu vou perguntar de novo. Tá gravando. tá bom. Beleza. Tá Seguimos. Mas a gente edita, então a gente pode corrigir. Você estava perguntando para a Cris. Vou perguntar para a Cris aí, né? Qual era a percepção? Ó, Cris, não posso falar agora, mas eu sei que tu pode ler, tá? Não posso olhar? Não posso falar. Eu não posso botar o Cris... óculos, senão vou ler. Então deixa eu sem óculos. Agora é um momento especial, assim. Cris, qual é a sua percepção sobre o título de capitalização como garantia na locação de imóvel? Então, Cláudia, hoje, como eu repito, né, o cliente sempre escolhe, né, a garantia que ele vai trabalhar.
Mas o título de capitalização, ele é seguro, né? E é isso que a gente quer passar para proprietário, para locatário, que a imobiliária também consiga conduzir com tranquilidade, né? Porque, como eu falei antes, o proprietário está deixando o bem dele na imobiliária. E nosso papel é cuidar do bem dele, né? Mas a gente é intermediador dessa relação. Então, a gente tem ali uma pessoa que mora, um dono de um imóvel, e no meio disso nós estamos ali. Então, a gente precisa de segurança. Então, o título de capitalização, ele é seguro. Que o cliente, no final, vai resgatar esse dinheiro dele de volta, que ele não precisa ter medo, porque as pessoas, às vezes, elas pensam, mas eu vou colocar ali 60 mil reais, quem me garante que esse valor vai voltar? Nós garantimos, né? A imobiliária garante, a Brasilcap garante que esse dinheiro vai voltar, se você cumprir com a sua parte, se o proprietário cumprir com a parte dele, se a imobiliária cumprir com a sua parte. Então, se todo mundo cumprir com a sua parte, esse dinheiro vai voltar para quem ele tem que voltar. Então, e para o proprietário, ele é uma segurança muito grande, é um valor, né? Não precisa passar por algum critério. A gente não paga ar-condicionado, a gente não paga o sofá. Então, é um valor, a gente pode pagar aquilo que a vistoria de saída constatar que não está da mesma forma. A gente vai pagar para consertar aquilo, né? Inadimplência e também o que precisar consertar no imóvel. Então, ele é um valor que fica amplo, né? Para a gente poder aí devolver o imóvel da mesma maneira que o proprietário deixou para o imobiliário. E quem que pode contratar? Quais são os requisitos necessários para contratar o título? Então, como a gente falou antes, isso não é uma regra, né? Cada imobiliária tem a sua forma de trabalhar, a forma que entende, que acha melhor conduzir. Nós, lá na Santa Ilha, a gente só pede que comprove a renda, né? Então, a gente analisa as pessoas, vê se elas têm condições de pagar aquele aluguel. Então, a gente conduz dessa maneira. A pessoa precisa comprovar a sua renda. Aí, a gente exige uma documentação para que comprove essa renda, para a gente avalia, analisa, e aí contrata o título de capitalização aí e segue a locação. Legal, bacana. E posso só complementar, quando você fala aí de segurança, acho que é bacana, né? E aí, falando um pouco da Brasilcap, quando a gente fala do Cap Fiador, né, fala da modalidade de garantia, a gente fala que é uma relação para a gente muito sensível, né, Rafa? Porque, assim, não é só a Brasilcap, não é só entrar um dinheiro e a coisa ali acontece, né? É o que a gente fala, eu tenho que ter um bom produto, eu tenho que, primeiro, né, o meu corretor de seguros, o meu parceiro, como Cedávila, tem que entender que esse produto faz sentido para a carteira dele, né? Opa, não, faz sentido para a Cedávila comercializar, né? Aí depois eu tenho a figura da imobiliária. Então, assim, olha o grau de convencimento, o quanto a gente tem, né, de pessoas para sensibilizar e mostrar que a gente tem um produto de qualidade seguro, né? Transpôs a imobiliária, a gente tem um locador, porque ele precisa entender que garantia está sendo utilizada no imóvel dele, não é isso, Cris? Sim. E no final, a gente tem quem? Aquele que vai, digamos assim, é a base dessa pirâmide toda, que é o locatário que vai fazer o aporte do dinheiro, né? E ele também tem que ter essa segurança de que ele está colocando isso numa empresa idônea, numa empresa que tem lastro. E aí, quando a gente fala de segurança, pessoal, acho que é muito importante a gente sinalizar, quando a gente tem um corretor de seguros, uma Cedávila, comercializando os produtos de uma companhia, primeiro, você tem um profissional habilitado a isso. Segundo, as companhias, elas têm lastro, elas têm balanço, elas têm tudo que é público, né? Somos regidos pela SUSEP. Então, acho que isso é importante a gente mostrar também, que não é só uma relação de eu coloquei ali o meu dinheiro, né? Ali você, por trás, tem todo um arcabouço legal, jurídico, regulatório, para que a gente possa botar um produto no ar, né? Então, assim, hoje a gente vai vendo algumas situações novas surgindo e tal, já surgiram, já foram embora e continuam surgindo, mas qual é a segurança disso? Né? Você consegue ver um balanço, você consegue ver qual é a saúde financeira. Quando a gente fala de uma Brasilcap, a gente está falando de uma líder de mercado. Exatamente. A gente tem mais de 11 bi em reservas, né? Então, isso é importante para você mostrar a segurança. A empresa do conglomerado, Banco do Brasil. Né? Então, quando você fala assim, cara, se ao acontecer alguma coisa, a Brasilcap vai arcar com seus compromissos? Sim.
né? Então, acho que isso que é importante. Uma empresa sólida. Pô, 11 bi de reserva, gente. É muita grana, né? Então, assim... É muita segurança, É muito muita lastro, né? segurança. A gente tem como chegar no mercado e falar assim, cara, nós temos apetite, a gente tem todo esse cuidado para lançar um produto e de comercializá-lo, né? Sim, não dá para se aventurar, né? Não dá para se aventurar. Precisa ter segurança. A gente está falando de patrimônio, né? Exatamente. Então, não dá para bobear aí. Legal. Bom, o título de capitalização, ele é um produto que ocupa o lugar do fiador, que está dentro da lei do inquilinato, enquadrado lá no artigo 37, modalidade caução, correto? E eu tenho uma curiosidade, até pergunto para a Cris, porque eu acho que faz sentido, né? Dentro da lei do inquilinato, existe os direitos e deveres, certo? De todas as partes, né? Tanto do proprietário quanto do inquilino. Como que fica, né, esse direitos e deveres do locador e do locatário no contrato de locação com o CAP fiador? As obrigações deles. Porque a imobiliária dá a entender, até agora, que a imobiliária resolve tudo, faz tudo. Só que a imobiliária ela tem que seguir a lei. E tem algumas cláusulas da lei que a imobiliária depende da entrega do proprietário, da aceitação do proprietário, correto? Correto. Como é que funciona isso na prática, Cris, quando tu tem que aplicar a lei usando o CAP fiador? Seja na contratação, seja no momento do resgate, porque o inquilino... veja bem, a imobiliária, quando ela identifica o boleto em aberto, todo dia 1º, Cris, é isso? Vence o boleto do aluguel? Todo dia 7. Todo dia 7. Entre o dia 1º ao dia 7, né? Acho que tem imobiliária até que lança dia 30, né? Depende. A gente manda os boletos todo dia 1º, né? Certo. Mas a gente dá o prazo até o dia 7 para o pagamento. Identificou que o boleto não foi pago. O financeiro está com um alerta vermelho ali, correto? Correto. Ele vai no sistema, dá uma olhadinha, vê qual é a modalidade de garantia locatícia no contrato de locação e começa o processo de organização para acionar a garantia. Identificou que é o título de capitalização, né? Aí, dentro desse trâmite de começar a acionar, qual é a responsabilidade que cabe ao inquilino e proprietário nessa fase inicial? Então, Cláudia, a gente tem um contrato bem seguindo a lei do inquilinato, né? Então, com todos os deveres e de ambas as partes. Quando a gente precisa acionar um título de capitalização, a gente tem alguns cenários que a gente vai precisar acionar ele. Quando é uma inadimplência, a gente já não aciona o título de capitalização de imediato. A gente tenta uma negociação, né? A gente avalia histórico financeiro, se a pessoa atrasou uma vez só, se a pessoa atrasou já várias vezes. Então, a gente tem um financeiro bem ativo ali, sempre em cima, porque a gente entende... CRM mesmo do cliente, ali, você aí. tem todas as informações. A gente avalia tudo. Aí a gente tem um financeiro muito ativo, né? Nos primeiros 10 dias ali é que acontece, às vezes, a inadimplência, mas muitos dos clientes já fazem os pagamentos ali. Agora, se a gente precisar acionar essa garantia, qual é o medo que eu vejo de ambas as partes? Vão pegar o meu dinheiro e vão pagar qualquer coisa. Não, a gente segue a lei. Então, a gente tem um contrato que rege isso e a gente tem que entender do que a gente está falando, o que a gente vai estar pagando. Então, para isso, existe um laudo de vistoria inicial, um laudo de vistoria final, falando de, daqui a pouco, precisar utilizar esse título numa saída, que é o que normalmente acontece. Porque a gente tem muito cliente que, na saída do imóvel, ele fala pra gente, eu tenho o valor do título, já faz o que precisa fazer aí e só me devolve o que sobrar. Né? Já facilita até para ele. Já tem essa consciência, né? O cliente, quando ele... Olha uma coisa importante que a Cris está falando, assim. E legal ouvir que a Santa Ilha tem esse tipo de cuidado, né? Vamos parar para pensar aqui e para a galera que está ouvindo aí, que está assistindo a gente. Quando você faz uma venda de uma solução, e aí a gente está falando aqui do título de capitalização, mas seja ela qual for, quando você faz uma venda bem orientada, uma venda que o cliente está entendendo o que ele está comprando, ele está entendendo a solução que ele está adquirindo, ele está entendendo quais são os direitos e as obrigações dele. Aí a Cris está ratificando isso aqui para a gente, falando aqui agora, né? Assim, ele próprio
muitas vezes na hora do problema, na hora da dor, ele já dá a solução para resolver o problema. Então, assim, aí na visão do título, né, Cris? Aí você tem lá o recurso, o inquilino que comprou o produto, ele sabe do motivo daquilo ali e do porquê daquela solução que ele adquiriu, e ele mesmo já chega ali e já propõe uma solução para resolver, né? Então, assim, é uma outra funcionalidade que às vezes a gente não fala, mas a venda bem orientada, ela acaba desaguando aqui numa saída mais tranquila, numa saída de uma forma mais amigável, sem grandes prejuízos, entendeu? De uma forma mais tranquila. E complementando essa questão contratual que a Cris sinalizou, Cláudia, que você também levantou muito bem, existe uma cláusula contratual específica da garantia também, né, Cris? Existe. Que isso está inserido no contrato, isso gera segurança para as partes, né? Que ali você reforça tudo que a gente está falando aqui, né? O que eu tenho de direito, o que eu tenho de dever naquela cláusula contratual em relação à garantia. Então, acho que isso que é importante para mostrar, né? Pô, vou botar meu dinheiro em qualquer lugar? Não, ali você tem uma cláusula que está especificando tudo que você está fazendo. Ele assina uma proposta, ele tem todo um viés, né? Um conjunto de documentações que garante o seu respaldo, o seu direito, né? Sim. Acho que isso daí que é importante a gente sinalizar também. A gente tem um cuidado com tudo, né? A palavra segurança. Então, a gente tem um cuidado, as pessoas podem ficar tranquilas, a imobiliária intermedia. Outro medo que às vezes eles têm é, mas se o proprietário resolver que quer o dinheiro, vocês vão dar o meu dinheiro para ele. Não, a gente não vai fazer nunca nada disso, a gente tem contratos a seguir, né, processos, então a gente não pode simplesmente também, a gente precisa passar informações para o pessoal da Brasilcap para poder conseguir resgatar esse valor, a gente precisa tudo ser comprovado, né, a gente não vai mandar arrumar algo no imóvel sem que a gente comprove que precisa arrumar aquilo no imóvel, então é uma tranquilidade para todo mundo. Olha, assim, olha que legal, olha que aula que a Santaília está dando pra gente aqui, né, através da Cris, né, assim, do cuidado. Então, o amigo do mercado imobiliário que aluga imóvel, que trabalha, ou você, às vezes, aluga o teu próprio imóvel, enfim, você precisa de uma assessoria para isso através lá da CEDAV. Olha que aula que a Cris está dando para a gente aqui, né, falando dos cuidados, da transparência, da coisa bem orientada e a tranquilidade que isso gera no formato dos negócios, no geral do negócio, né, na visão de todas as partes que estão envolvidas. Então, assim, fica o recado para aqueles que ainda não conhecem o título de capitalização, ainda não conhecem o CapFiador. Então, a gente tem a Santaília, a CEDAV. Quando você falar com a CW, é como se você estivesse falando com a Brasilcap, o nosso representante aqui no estado de Santa Catarina. Então, a gente tem uma parceria de 15 anos. Né? Então, assim, fiquem atentos. Olha, não deixem as oportunidades passarem, né, para fazer um negócio, para realizar um negócio diante de uma garantia que, poxa, é sólida e que dá toda a segurança, transparência, respaldo que vocês precisam para fazer qualquer tipo de negócio de locação. E aí eu vou num parênteses, tu já viu que eu vou no parênteses, vou quebrando o clima do negócio todo, né? E a CW é nosso parceiro diamante, né? Com certeza. Tem que sinalizar isso também, né, bebê? Com certeza. Pessoal, assim, uma coisa que é bem legal prestar atenção para quem administra imóvel e também para os inquilinos, né? Diante de um compromisso, quando tu assina um contrato de locação, existe uma palavra chamada risco, né? Então, um contrato de locação é um risco, não deixa de ser. E para prevenir e amenizar os riscos, se faz a contratação de uma garantia locatícia autorizada em lei, que é o título de capitalização. Ela é uma delas que se enquadra na modalidade caução. E tu só vais poder acionar o título de capitalização quando ocorrer uma inadimplência com o imóvel ocupado, um abandono de imóvel e uma entrega amigável das chaves. Diante dessas 3 características, perfeito, tu aciona o título de capitalização. Ou seja, o que eu quero dizer? Para o futuro inquilino que deseja alugar sendo seu
ser seu próprio fiador com a modalidade de título, ele pode ficar tranquilo. Porque a imobiliária só vai resgatar o seu dinheiro se você não cumprir com a sua parte, que é pagar o aluguel e os encargos. Ou na hora de uma desocupação, além de pagar essas obrigações, entregar o imóvel nas mesmas condições que você pegou, né? O imóvel pintado, sem danos, com a mobília correta, caso tenha. Tá aí lembrei de uma coisa legal. Locação com imóvel mobiliado. O título, ele é perfeito, não é, Cris? Sim, é justo o que eu falei antes, né? A gente não precisa cumprir nenhum requisito, isso não pode ou aquilo não pode. E o imóvel mobiliado, né? E que acontece muito em Florianópolis. Não tem risco excluído, né? Não, isso. E acontece muito aqui de alugar imóvel mobiliado. Então, às vezes, um móvel solto, né? Algumas garantias acabam não pagando. E o título, a gente... que tiver na vistoria de saída que a gente entender que realmente tem que pagar, o título ele pode ser utilizado para isso, né? Inclusive, se dentro dessa mobília, na locação, tiver a cozinha com utensílios domésticos, faca, garfo, colher, panela de pressão para fazer um belo de um feijão, uma forma para assar uma bela de uma carne... O título de capitalização, ele repõe esses utensílios, essas louças, né? Caso venha a dar por falta, ou um estrago, ou uma avaria. Então, o título de capitalização, ele é uma modalidade de caução que garante a locação, possibilitando para que o inquilino seja o seu próprio fiador e que pague qualquer parte da dívida deixada por ele próprio. Então, a imobiliária só vai resgatar se você não cumprir com a sua parte. Porque se você cumprir, você vai resgatar 100% o seu dinheiro de volta corrigido no final da locação. E o mais legal do título de capitalização que eu considero, principalmente, né, o da Brasilcap, como de outras também que a gente não deixa de operar, mas ainda a Brasilcap é a número 1, Cedávila, né? Por favor, hein? Por favor. Não poderia deixar de falar. Tá gravado isso, então tá bom. O título de capitalização, ele traz um benefício muito legal, mas muito legal mesmo. É que na hora do resgate, a imobiliária, ela vai poder liberar o valor do dinheiro para o inquilino corrigido no final do contrato de locação. Porém, existe uma palavra que não é muito legal, né? Que a gente sabe que nem tudo é flores. Até porque, se fosse, eu acho que a gente viveria num paraíso, né? E Aí não precisaria de garantia. E a gente não estaria vivendo no planeta Terra, né, gente? Então, assim, vamos lá. Seria um paraíso com outro nome, né? Porque aqui é o céu e o inferno, né? Então, os desafios na locação, elas são grandiosos, principalmente para uma administradora. Então, quando você vai desocupar um imóvel, tem que prestar atenção num detalhe. Eu não quero que ninguém mexa no meu dinheiro. O dinheiro é meu, beleza? Ele é teu. Mas você tem que cumprir com as suas obrigações, deixando todos os pagamentos em dia, todos os utensílios, imóveis, a condição do imóvel. E aí sim você vai conseguir resgatar o seu dinheiro. E existe uma proteção muito grande do título de capitalização, é que faz o inquilino cumprir com o acordo do contrato, porque senão ele entra na tabela de deságio. Então, nós vamos falar agora um pouquinho dessa palavra deságio, né? Convido vocês três aí para... Vamos começar aqui pelo Rafa, depois o Rubens, beleza, e a Cris finaliza. A palavra deságio é muito importante entenderem. O que significa tabela de deságio aplicada no título de capitalização? A gente nem chama de tabela de deságio. Não? Não, a gente chama de tabela de resgate. Tabela... Porque a tabela de deságio, ela te remete muito à questão de investimento. Perdas de investimento, deságio. Certo. Assim, ela é uma tabela de resgate, é uma tabela de correção do valor do título para ele completar os 100% quando chegar no final da vigência do título. É isso. Mas vamos falar disso. Isso é importante para ficar bem claro, né? Então, quando o cliente ele vai lá e compra o título de capitalização,
automaticamente o valor, uma parte do valor, o título de capitalização é dividido em cotas, uma parte do valor são as cotas de carregamento da compra, que a empresa de capitalização ela faz a gestão, ela cobra para fazer a gestão daquele título, né? Mas a grande vantagem da Brasilcap é que essa tabela de resgate aí, Claudinho, que você está falando, ele já começa com um valor, a perda é muito pequena, né? Ela é imperceptível, vamos dizer, o cliente que pagou com título de 100%, ele já inicia no primeiro mês de vigência com quase 94% do valor. Então, assim, ele está muito próximo ali já dos 100%. E isso vai sendo corrigido para chegar aos 100% ao final da vigência do título de capitalização, com todos aqueles mecanismos que a gente já falou aqui no início, da reaplicação, da renovação automática e tudo mais. Então, assim, o que você está falando é, se for necessário resgatar o título antes do final da vigência, né, o cliente ele tem uma pequena perda ali em relação ao valor. 5,3% de perda se ele não cumpre o contrato. Isso, Claudinha, você está falando no primeiro mês. No primeiro No mês. primeiro mês. Assim, começou o contrato. Se ele ficar inadimplente no primeiro mês, vamos dizer aqui, o locador, a imobiliária, ela já tem disponível para utilizar quase 95% do valor disponível no título de capitalização. Nossa, que bacana. Pô, então assim, A eu perda não sei se é comum. Tem inadimplência no primeiro mês. Pode até acontecer, mas vamos botar aqui, quando chega ali no quarto mês, já está com 97%, no quarto, no quinto mês. Então, assim, a perda ela é muito pequena, o custo de oportunidade ele é muito vantajoso, né, do ponto de vista da imobiliária, do locador, de quem está fazendo aí, usando o título como operação. Mas aí é legal, eu vou passar para vocês comentarem também, mas assim, eu queria voltar num ponto que você falou agora ali atrás, Claudinho, que você estava falando da cobertura, do cuidado, do contrato de locação, porque o título ele tem uma coisa assim que eu acho uma ferramenta incrível, que você provavelmente não vai encontrar em outras garantias. Por exemplo, o seguro-fiança ele tem algumas restrições, né? Quando você vai fazer o seguro, você tem algumas restrições de cobertura, né? Você tem uma cobertura que é mais básica, se de repente você quiser comprar um seguro um pouco mais caro, mesmo assim ele não te garante tudo. O título de capitalização, ele cobre tudo que tiver especificado no contrato de locação. Se você escreveu no contrato de locação da Claudinha que esse óculos lindo que ela está usando lá e o telefone lindo aqui da Cris, se isso estiver inserido no contrato, descrito que isso é um patrimônio que está ali, que aquilo ali precisa ser apresentado ao final do contrato da mesma forma que foi encontrado, ele está amparado para ser utilizado como título de capitalização para se ressarcir de qualquer prejuízo. Então, assim, o título ele é uma garantia extremamente abrangente. Ele tem um olhar muito amplo e sem restrição. Sem limite. Então, é legal a gente voltar um pouquinho nesse ponto que você falou, mas, dado esse complemento, eu vou passar aqui para vocês falarem um pouquinho aí sobre resgate, tabela de resgate, se vocês têm algum ponto específico. Eu acho que, de repente, Cris, aqui você, na tua visão ali de quem usa a garantia, né, no caso de uma possível inadimplente, para um resgate, né, como é que é essa percepção? Porque, como eu te disse, né, o valor, a perda é muito pequena. Como é que vocês enxergam isso lá na Santa Ilha? Então, vou ter que mudar a cabeça aqui, hein? Porque eu tenho deságio na cabeça, né? Vou mudar. Então, tabela de resgate. O Rafa é Mas incrível. Tabela de resgate. Porque isso remete muito à tem, perda assim, financiamento. uma especialidade muito boa. Assim, eu tô dando para vocês o nome técnico. O nome técnico da coisa, né, pra gente, na capitalização, é tabela de resgate. Tabela de resgate. Não, mas tá certo. Eu acho que faz sentido, né, Cris? Mas é algo que vocês falaram aqui, que a gente sempre... a gente quer ser transparente o máximo que a gente puder, né? Então, a gente sempre reforça, não é um investimento, né? Ele é uma garantia. Porque, às vezes, a gente tem os questionamentos, né? Mas eu vou deixar o meu dinheiro lá, ele não vai render. Ele não é. Ele não é aplicação, não é uma aplicação, investimento. Ele realmente, só que tu tens a garantia que ao final dele, teu dinheiro vai voltar para ti. E a gente não tem
a gente tem poucos casos que a gente precisa resgatar o título, assim, uma inadimplência no primeiro mês, graças a Deus a gente não tem. O Mas trabalho todo que você faz ali de análise. a gente não está se aventurando aí no mercado, né? A gente já tem experiência. Então, a gente toma todos esses cuidados para não precisar resgatar. Se precisar resgatar, ele vai perder, sim, um pouco desse dinheiro aí que ele aplicou ali. Mas o que a gente tem de comum que ocorre às vezes é alguma mudança de vida, que é o risco, Sim. né? Que é o risco das coisas. A Às perda vezes, de emprego. isso, perdeu o emprego, precisou... Uma transferência que você até precisa Isso, fazer, né? De cidade. né? Achou uma oportunidade melhor em outro estado. Então, e aí reaplicou o título, ele ficou 1 ano, reaplicou o título, e tá 2 meses que reaplicou o título, ele vai perder um pouquinho desse valor. Então, às vezes acontece isso. Olha, eu tô aprendendo muito aqui, tá? Tô aprendendo muito. A Cris tá dando uma aula aqui. Santa Rafael, eu vou Ilha. te contratar, hein? A Tô Cris precisando tá dando uma, executivo de vendas aí, tá dando ó. uma aula aqui. Olha que outra coisa que você falou. Agora você já me deu aqui um gancho para falar outra coisa importante do título. Aí imagina, gente, você que tá assistindo aí, tá? Aí você tá alugando teu imóvel, né, Cris? Aí você foi transferido. Tua empresa falou assim: não, ô, Rafa, agora você vai sair daqui de Florianópolis, vai lá pro Rio de Janeiro. Vai sofrer lá no Rio de Janeiro. Tá bom. Aí vou lá pro Rio de Janeiro, aí eu falo, poxa, Cris, mas meu título foi reaplicado agora. Voltei pra tabela de resgate. Se eu resgatar agora, eu vou perder. E aquele medo, né? Pô, vou perder. Não, mas calma aí. Eu não vou alugar um outro imóvel lá no Rio de Janeiro, ou na outra cidade que eu vou. Por que a Cris não pode liberar esse título para mim e ele passa a ser um título de capitalização como outro qualquer, né? Continua sendo da modalidade e eu posso pegar esse mesmo título, chegar lá no imóvel que eu vou alugar na outra cidade e usar esse mesmo título como garantia num próximo contrato de locação. Ah, Rafa, mas lá o imóvel vai ser mais caro. Tudo bem, eu posso comprar um outro complementar aquele valor, não tem problema nenhum. Tá? Então, assim, olha a flexibilidade também do título de capitalização quando a gente fala de mudança de imóvel. Não necessariamente eu preciso resgatar o título de capitalização, eu preciso executar lá a tabela de resgate e de repente ter algum tipo de perda. Eu posso utilizar. O cliente pode deixar o valor lá. Também. E alugar um outro imóvel em outro estado e usar esse valor como... Ou uma outra decisão. Eu falo assim, eu não quero resgatar agora, eu vou ficar com o título. Isso acontece. Vou esperar o meu título fazer 100% do valor quando chegar no final e eu vou resgatar os 100% lá no final. No ruim, eu vou estar concorrendo às premiações do título de capitalização e eu corro o risco aí de ficar milionário. Né? Então, assim, é mais uma coisa. Obrigado pela dica aí. E a gente falou muito aqui da questão do problema, perdão. Mas a gente tem a solução para o problema também. Aí você falou, porra, agora Vai tá abusando. Vai abusar. Mas quando a gente fala isso é o seguinte: ocorreu uma inadimplência. Como você falou, às vezes ele pode sofrer um revés financeiro. Todos nós aqui pode acontecer isso com a gente. Espero que não. Mas, por exemplo, ocorreu uma inadimplência. Você tem aquele histórico daquele locatário como um bom pagador. Né? Então, assim, nesse momento complicado, vai chegar um momento que ele vai falar assim, cara, Cris, perdi o emprego. Cris, alguma coisa aconteceu. Então, às vezes, você, através do título, você pode quitar aquela dívida que ele tem naquele contrato, com aquele saldo ele pode fazer um novo título e você colocá-lo no imóvel que hoje caiba no orçamento dele. Então, com uma garantia, você resolveu um problema, gerou uma nova garantia e colocou ele dentro de um imóvel que hoje tem a capacidade financeira de arcar. Então, o título, até no momento do problema, você consegue ter essa flexibilidade. Acho que isso é uma coisa que você não tem outra garantia. Então, ocorreu uma inadimplência. É diferente, né? Geralmente, o público do título, ele não tem de ser um mal pagador, porque ele sabe que ele tem um dinheiro lá guardado, né? Então, ninguém hoje está... Aliás, isso aí é um... Eu não sei como é que tá teu script aí, tá, Claudinho? Eu tô falando aqui, mas assim, vamos ver. Tá no caminho, da gente fazer aí uma comparação depois com outras garantias. Não, mas olha só, tu sabes que... Fiador, calção... você apertou um gatilho agora e eu voltei lá em 1998, foi o ano que se lançou o título pela lei e que implantou-se, né, no mercado, e a gente começou a trabalhar com a venda do título na locação. E por um bom tempo, o título inadimplência 0.
A inadimplência começou assim a pegar pesado mesmo, com bastante resgate, foi depois da pandemia. Até 2019, os títulos se perduravam 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem mexer nele. E a taxa de inadimplência muito baixa. Então, realmente é uma modalidade que traz assim um olhar especial no momento de hoje, porque nós estamos com o PIB alto, né, em torno aí de 14%. A taxa de desemprego... A taxa de juros, né? Selic. A taxa de desemprego, ela é baixa. Não, ela é baixa. Hoje, no nosso país, a taxa de desemprego é baixa, porque o povo brasileiro é trabalhador, está todo mundo correndo e trabalhando muito, tá? Então, por mais que a inflação esteja muito alta, a gente está com uma taxa baixa. E tem um agravante, né? Que, infelizmente, olhando assim no lado emocional, mais humano, é triste, mas assim, a faixa etária 50 a mais está tendo um índice muito alto de separações, né? Então, 50 a mais, ele está se separando, a taxa está muito alta. E o que acontece? O que isso impacta no mercado de locação? Se as pessoas estão se separando com 50 anos a mais, significa que cada um está indo para sua casa e acaba rompendo a família. E o filho que é jovem, ele também está tomando o rumo dele. E isso favorece a locação, porque é o pai se separando da mãe, ele precisa de uma casa, ela também precisa de uma casa. Geralmente eles não moram na mesma casa, acaba alugando e põe a casa, né, oficial para venda. E se torna locação ou venda. E o filho que sai de casa porque os pais se separaram também está alugando. Então, o mercado de locação, a tendência é crescer com essa infelicidade. Sim. Não é verdade? Então, cada vez mais está aumentando e aquecendo o mercado de locação e cada vez mais a gente tem que se preocupar com a garantia locatícia no contrato de locação. Tem um outro ponto aí, tá, Claudinha? Que soma isso que você está falando. Pô, eu falei lá, né? Eu fui lá... Já... Mas tem um outro ponto que soma o que você está falando. Por quê? O que acontece hoje? Você falou lá no início, a taxa Selic está alta. Taxa Selic alta, taxa de juros alta, ela não favorece financiamento imobiliário. Uma pessoa que vai lá, que estava propensa a comprar um imóvel, né, que precisaria usar de alguma parte de financiamento, sim, a tendência é que ela não faça isso nesse momento, porque a taxa de juros está muito alta. Então, a tendência também que ela precisa morar, ela vai caminhar para o mercado de locação, né? Pelo menos até que, né, haja uma diminuição de taxa, uma coisa de um mercado financeiro um pouco mais estável, né? A situação econômica do país mais estável. Então, é um outro ponto que se soma a isso que você está falando aí também. Com certeza. Cris, como é que é a sua visão sobre isso? Sobre a taxa Selic? Sobre a tabela sobre o cenário, de resgate. Não, acho que... O cenário econômico... Como eu falei ali no início, o mercado de locação está sempre ativo, né? E isso que tu falaste é um assunto que a gente já comentou muito, né? Em relação ao índice de divórcios, em relação às pessoas buscarem os imóveis. A gente precisa ver oportunidade em tudo, né? A gente precisa estar atento. Enquanto uns choram, os outros vendem lenço aí para essa galera. Então, a gente precisa cuidar. Tem a taxa Selic tá alta, tá? Mas também tem muitas oportunidades de compra para quem quer comprar. Existe possibilidade de compra de todas as formas, da mesma maneira que a taxa Selic tá alta, com os financiamentos altos também, existem oportunidades melhores com isso, né? Os proprietários estão atentos a isso também. Quem tem recurso. Para quem tem o recurso aí, então... Consegue boas negociações, né? Com certeza. Então, é um momento de oportunidade para... A gente tem que estar atento. A gente tem que estar dando consultoria para as pessoas. Boa. Que é isso que a gente precisa cuidar, né? A imobiliária, hoje, a Santa Ilha tem muito isso... A gente não é atendente, a gente é consultor, né? A gente dá consultoria para as pessoas. Quando elas buscam um imóvel... A gente entende, a gente escuta, para daí a gente encontrar o mais próximo da perfeição.
né? O perfeito, eu sempre digo, o perfeito daí teria que comprar um terreno, que a gente vende também, E construir. e construir. Mas a gente tenta buscar o que tu não abre mão e a gente vai atrás disso. Então, é para tudo, tem oportunidade. A locação o mercado tá bem fomentado, a gente tem produto, tem muito produto no mercado, então a gente tem que aproveitar. Legal. Rubens, deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante, que a Cris também apertou um gatilho agora. Opa! Dá A Cris tá só pra... tuf. Ah, a Cris tá demais hoje, hein? Não, ela é ótima, né? Vamos lá. Dá para contratar o título de capitalização para alugar terreno? Olha, nós não temos nenhum óbice, né, Rafa? Não temos nenhum óbice. Nenhum. É assim, ele vai ter que estar figurado a um contrato de locação. Eu vou construir para... A gente, assim, a empresa de capitalização, ela não vai entrar nesse mérito. Né? O título, ele está sendo emitido, ele tem um propósito, ele vai ter que estar vinculado a algum contrato, né? de locação. Sim, Seja do contrato, terreno... a cláusula estabelecida, para nós não temos nenhum A óbice. gente não tem nenhuma restrição com Imobiliária relação a tendo isso. Não é cuidado. comum, sabe? Não é comum. Sim. Mas pode é acontecer. questão, né? Mas pode acontecer. Até que a gente tem terreno alugado. E o cuidado que a gente precisa ter como imobiliária nesse quesito, porque como vocês não, né? A gente tem que ter esse cuidado quando vai trazer um imóvel, né? De ver a regularidade dele, ver se esse imóvel tem uma escritura, no nome de quem ele tá, que os contratos estejam no nome das pessoas. Porque o título de capitalização vai ser a garantia se aquele terreno Sim. tiver condição de ser alugado, né? Porque quando tu aluga um terreno, o máximo que acontece são negociações, né? Tipo, o terreno não tem fossa, não tem água, não tem luz, a gente negocia esse tipo de coisa. Mas é tranquilo, dá para alugar terreno com título de capitalização, contanto que tenha a documentação certinha. Muito bom. Legal. Então, roubei tua pauta? Não, por favor, fica à vontade. Dentro do produto, Tu sabe, deixa eu aproveitar esse Legal. gancho, Cláudia, porque tem uma questão da locação comercial, né? Porque aqui em Florianópolis, os imóveis comerciais, né? Todos os imóveis estão com ticket alto, mas o imóvel comercial, ele tem escrevendo umas isso aqui. particularidades com algumas outras garantias. Olha que E não bonito. puxando a brasa para ninguém, né? Porque a gente trabalha com as garantias que a gente tem segurança e tem outras opções. Mas o imóvel comercial, em algumas garantias, ele tem um teto máximo, né? A gente tem imóvel aí no sul da ilha alugado de 20, 25 mil reais. E algumas garantias ele tem, tipo, 15 mil, mais que 15 mil a gente não analisa. O título já vem para isso, né? Sim. Que a gente vai avaliar aquela pessoa se ela tem a condição de pagar aquele aluguel e vai pedir o valor do título de capitalização coerente com aquela locação e vai conseguir fazer essas locações com tranquilidade, segurança. Então, ele ajuda muito nesse produto também. Tanto E não só isso, né, Cris? Hoje você tem uma questão também, quase você não vê mais um radical de filial. É sempre um CNPJ novo. E aí, às vezes, ele fica incapacitado até de passar no seguro finança, né, Claudinha? Por ser um CNPJ novo e ele não ter ainda um histórico, um lastro. E o título vem para atender essa demanda também, né? A gente passa a não ter nenhum limite. E aí eu posso falar que uma coisa que aconteceu de verdade, esse ano o nosso maior título foi na casa de 3 milhões. Eu acabei de fazer... Deixa eu puxar pra cá. Eu acabei de fazer essa anotação ali para Claudinha, pra gente, de repente, tocar nesse ponto, porque isso é muito, muito importante. Porque ao longo de muito tempo, a gente, principalmente lá no começo, né, quando a gente começou a nossa parceria, a gente tinha percepção em relação ao título de capitalização que esse produto ele estava muito desenhado e muito direcionado para locações residenciais, né, e talvez ali pequenas locações comerciais. A gente tinha esse entendimento, porque a gente pensa com o nosso bolso, a gente pensa com a nossa cabeça, com a nossa realidade, né? Então a gente acaba trazendo isso um pouquinho para a nossa realidade. A gente começou uma operação na Brazucap e a gente começou a apostar, a entender um outro mercado que é muito importante, aí tanto para Santa Ilha, a CW talvez já tenha algumas, eu sei que tem algumas situações dessas, do título de capitalização como solução para grandes locações corporativas.
para locação de lajes corporativas. Então, eu acho que é legal a gente dar esse recado aqui também para os proprietários de grandes imóveis, de prédios comerciais, prédios corporativos. Hoje na Brazucap a gente tem uma carteira grande, a gente tem uma parceria com a Previ, que é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, que é uma grande investidora do setor imobiliário também. Então eles usam o título de capitalização para essas grandes locações como uma primeira oportunidade, como uma primeira indicação de garantia para se fazer negócio. Posso contar uma história rapidinho aqui? Por favor. Então, assim, aonde que nasceu isso, né? Da onde que a gente teve o estalo de falar assim, pô, cara, isso não é só para locação residencial e para pequena locação comercial. Né? A gente teve, estamos dentro da mesma casa, né? Previa o fundo de pensão do banco, então a gente tem uma ligação ali e eles vinham ao longo de um tempo negociando uma alocação para uma empresa que estava vindo de fora do país, né? E eles estavam alugando, se salvo engano, acho que eram 2 andares ali num prédio lá acho que era em São Paulo. E aí eles estavam há 6 meses discutindo com essa empresa. Eu me lembro na época, acho que salvo engano, acho que era 150, 200 mil reais o aluguel de cada andar. Pô, tu imagina. Né? Durante 6 meses, olha a perda que o locador, no caso, o fundo de pensão teve por esse tempo todo sem conseguir alugar. A gente está falando aí de 300 mil reais por baixo aí, por mês que ele estava deixando de faturar. E aí, com relação à aprovação de outros tipos de garantia. Nós conhecemos, entramos, apresentamos tipo de capitalização. Eles usavam calção. Depois eu acho legal quando a gente falar um pouquinho sobre nessa oportunidade também. Eles utilizavam calção. 3 vezes o valor do aluguel na época. Aí a gente falou assim, poxa, por que você vai usar calção se você não pode usar o título de capitalização de forma muito mais simples, onde é uma garantia independente? Ela está aqui na empresa de capitalização, não está nem com o proprietário nem com o inquilino, está aqui a empresa de capitalização que está cuidando desse negócio. E aí a gente fala assim, mas pô, como é que é esse negócio? O que é título de capitalização? O que é capeador, meu? Como é que funciona essa lógica aqui? Nós explicamos, mostramos a lógica do produto, fizemos uma apresentação. E aí eles se convenceram. Eu falei assim, pô, cara, tá bom. Aí, olha só a cabeça do proprietário, né? Da PV. Assim, mas ele não vai topar fazer um pagamento de um título de capitalização. O título foi na época de 1.700.000. Esse primeiro negócio que a gente fechou. Aí ele falou assim, não vai fazer. Vai fazer. Eu falei, vamos fazer o seguinte, dá a oportunidade da gente conversar com a empresa, a gente vai lá, faz uma apresentação, mostra. Se houver interesse, beleza. Se não houver interesse, beleza. Eles não estão perdendo nada. Nós conversamos com a empresa, era uma empresa vindo de fora. Nós conversamos com o diretor financeiro, que já estava aqui no país, e mostramos para ele a solução. Ele falou, pô, eu topo, cara. Quanto que é? 1.700.000 para uma empresa grande? Não é nada. Para você resolver um problema que você precisa instalar a tua empresa, não é nada. Aí a gente falou assim, não, vamos fazer... Como é que faz? Eu falei, não, preciso dessas informações aqui. A gente emite o título. Aí ele falou, tá bom, tá aqui o título, tá aqui o boleto. Ele falou, o que eu tenho que fazer agora? Eu falei, agora você paga o boleto. É só isso? Eu falei, é só isso. Você vai lá, paga o boleto e a gente confirma o pagamento para você no dia seguinte. E depois você pode partir para a assinatura do contrato. Aí a gente fez o título, ele fez o pagamento no dia seguinte. A gente confirmou o pagamento. E aí ficou todo mundo com aquela cara, sabe? De que assim, como é que pode? A gente está 6 meses negociando, tentando uma garantia por causa da empresa, uma empresa nova no país, não sei o quê. E a gente resolveu um problema com o título de capitalização em 2 dias. Então fica um recado, né? Que a gente está falando aqui com 2 grandes empresas, 3 grandes empresas, né? A Brazucap, que tem essa experiência, a CW aqui em Santa Catarina e a Santa Ilha também. Enxerguem o título de capitalização como uma ferramenta, como uma possibilidade para vocês fazerem grandes locações corporativas, lajes corporativas, né? A gente iniciou através da parceria com a Previ, de indicações da Previ, que ela também tem investimento, é sócia de alguns shopping centers. Gente, vocês param para pensar que cada loja do shopping center, a CW tem essa parceria, já fez algumas operações com a gente. Pô, cada loja que você está ali dentro do shopping é uma loja que precisa de uma garantia, que o shopping precisa receber uma garantia para alugar um imóvel, né, de lojas comerciais, enfim. O título de capitalização, ele é sim uma ferramenta que pode atender todo esse nicho de operação. Não pensem que, o valor é alto. Gente, proponham
proponham para o inquilino, para aquela pessoa, para aquela empresa que está indo ali a procurar fazer aquela locação. Então, eu acho que fica esse parêntese, Claudinho, para esse mercado, esse Mundo setor, corporate, o mundo né? corporativo. Sim, ele tem grandes oportunidades e o título de capitalização é, sim, uma ferramenta que pode atender vocês também, tá bom? Legal, bacana. Cris, tuas considerações finais aí sobre o produto na locação, o que você pode contribuir mais conosco? Olha, acho que tudo que eu for falar aqui, de repente vou ser repetitiva, mas eu acho que a palavra-chave aqui é segurança, né? Ela é uma garantia muito segura para todas as partes. Eu falei diversas vezes sobre isso, porque para mim é isso. É sobre ser transparente, é sobre ter muito tempo de mercado, e é isso que a Santa Ilha preza. Como eu falei antes, a gente não está se aventurando, a gente já está aí há 12 anos, já entende, já sofreu bastante, né? Então, a gente precisa entregar excelência, né? E a gente não tem cliente preferido. A gente não puxa brasa para ninguém, nem para proprietário, nem para locatário. A gente busca a transparência, a segurança e ser justo e seguir a lei. Né? A gente está aqui para seguir um contrato, para seguir um documento, tudo certinho, ninguém precisa ficar com medo de nada. Então, o título de capitalização, ele fecha com a gente, né? Dá match, porque a gente busca isso e eles também. Então, quando a gente tem parceiros, a gente não abre as portas hoje para qualquer aventureiro. Então, essa é a minha mensagem, assim. A gente precisa de segurança, precisa passar segurança para todo mundo que está envolvido numa locação. A locação, ela não é fácil, né? A gente tem várias coisas aí, às vezes, no meio de tudo isso. A gente é intermediador, então a gente fica no meio. A gente gostaria, às vezes, de fazer do nosso jeito, mas não pode, porque a gente precisa seguir as regras. Então, é isso que eu tenho para falar. É uma garantia que, com certeza, eu indico, que eu indico para os clientes, a gente orienta. Então, essa é a minha mensagem final, assim, para encerrar. Bacana, Cris. Muito obrigada aí pela tua participação. É de grande peso, né? A tua parceria para conosco, para com a empresa de capitalização também. E vamos aí pedir então para o Rubens e para o Rafa deixar suas considerações finais sobre este tema tão importante na vida do locador e do locatário e para nós, corretores de seguros, né, especialista aí para o mercado imobiliário. Bom, primeiramente, Claudinha, agradecer pela oportunidade. Acho que quanto mais a gente puder levar conhecimento ao mercado, né, e principalmente ter uma imobiliária do peso da Santa Ilha com a gente nessa mesa, acho que traz muita riqueza de informação. Acho que a gente precisa fazer mais disso. Né? A gente precisa levar mais conhecimento ao mercado. Parabéns pela iniciativa e obrigado por a gente ser o primeiro convidado, né? Então, assim, isso pra gente só demonstra que 15 anos de parceria tá cada vez mais sólido. Nossa parceira Diamante. Bacana. E assim, pessoal, o título de capitalização acho que vai ser repetitivo, né? Como a Cris falou. Cara, nós temos aqui uma empresa que relativamente nova, né, Rafa, de 30 anos, porém com uma expertise, que o foco dela é o trabalho dentro da capitalização, né, uma liderança de mercado. Como eu falei anteriormente, a gente hoje tem 11 bi de reserva, então isso mostra a segurança que a gente sempre fala de quando a gente entra no mercado, a segurança das nossas operações, né? E agradecer também que isso tudo que acontece a gente não faz sozinho, né, Cláudio? Então, assim, para vocês não estão vendo, a gente tem nossa consultora que atende o Sul aqui nos bastidores, a Bianca, tem um time Bibi. lá na sede também, focado em dar um apoio em todos os parceiros do Brasil. A gente tem lá Cris, que está de férias, não sei nem porquê, mas Fabrício, Gabi, tem um time lá com o Rodrigo, com a Bruninha. Então, assim, toda a turma, né, cara, que está sempre envolvida e nos ajuda a entregar o melhor para o mercado, né? E, mais uma vez, minha amiga, obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado ao time CW. E a Santa Ilha, óbvio. Com certeza. E aí, Rafa? Legal. Um abraço Poxa, pra gente encerrar. muito feliz aí de poder participar
nesse momento, da gente estar junto aqui falando sobre a solução, sobre o mercado imobiliário, sempre é enriquecedor. Para a gente, que a gente aprende, a gente está sempre aprendendo, né? Nós somos eternos aprendizes. E também para a gente poder compartilhar de fato o que a gente que a gente oferece para o mercado, para quem está assistindo, para tirar possíveis dúvidas, inseguranças que a gente sabe que acontecem mesmo. Mas a Brazucap, né, para a gente é importante. Eu queria destacar aqui, sabe, muito assim, o trabalho da Cedávila, muito mesmo. O trabalho especializado do corretor de seguros, ele é preponderante para quem quer atuar com esse tipo de soluções com o mercado imobiliário. Assim, então, essa parceria, a Brazucap, ela preza muito por isso. A gente preza muito pela parceria com o corretor de seguros. Né? Lógico, as imobiliárias são Cris, o oxigênio para a gente, né? São vocês que levam ali a solução, né? O capfiador para o nosso cliente final. Mas esse meio de campo feito pela corretora de seguros, no caso que é a Cedávila, que já é nosso parceiro há 15 anos, isso mostra a seriedade com que a gente trata esse mercado, com que a gente trata esse tipo de negócio e o respeito que a gente tem pelo corretor de seguros. Eu acho que isso não é novidade, né? Não é só por isso que a gente está aí há 15 anos de parceria, né, aqui no mercado de Santa Catarina, que a gente tem o maior orgulho de fazer. Então, assim, obrigado aí pelo convite. Deixa aqui um abraço para você, tá, Claudinha, de toda a diretoria da Brazucap, do Isaac lá, que é o nosso superintendente, do Antônio Carlos, que é o nosso diretor comercial e presidente da companhia. Você sabe que você, né, e a Cedávila lá na Brazucap, as portas estão sempre abertas e que você é de casa lá, não preciso nem dizer, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Chama mais vezes, tá? Não tem problema nenhum, pode chamar mais vezes. E para todo mundo que vai assistir aí, né? A Cris também, e todo mundo que vai assistir aí Vamos levar o podcast a Cris lá pro depois. Rio, hein? Pô, assim, ó, use o capfiador, gente, ó. A solução é maravilhosa. Escutem tudo que a gente está falando aqui, que vai ajudar muito a vida de vocês aí. Forte abraço para todos e sucesso pra gente, né? Sucesso. Beleza. Obrigada. Valeu. Quero deixar um recado aqui. Você encontra o produto Capfiador lá na Cedávila Corretora de Seguros. Corretora especialista, 26 anos. Esse produto, ele realmente tem que saber ser conduzido e a gente é expert nisso. Cedávila Corretora de Seguros fica aqui na Rua Cristóvão Nunes. Acabamos de nos mudar aí para uma nova sede. Montamos aí uma nova equipe. Estamos aí praticamente com 16 pessoas. Todo mundo capacitado já do mercado. Camila, a nossa guru lá de resgate, de reaplicação. Uma coisa que até me fez lembrar agora, uma consideração final, que a gente ainda tem alguns minutos. O título de capitalização, quando você tem um contrato de 12 meses, ele é reaplicado. E toda reaplicação você ganha ali a tabela de resgate, que começa, né, os 95% praticamente, e vai até a vigência do contrato e depois se reaplica. Mas também tem um produto de 30 meses que demora os 30 meses para se trabalhar a reaplicação. Então, lá na corretora a gente explica melhor para você. Tá? É www.cedavila.com.br. Segue a gente aí no Instagram, Cedávila Seguros. Eu quero agradecer a todos pela participação. Fiquei muito feliz com esta oportunidade. Cris, gostei muito aí da sua presença nesse podcast. A nossa parceria de longa data, né? Eu fico muito orgulhosa de estar aqui prestigiando a Santa Ilha, que é uma grande parceira da Cedávila, uma imobiliária de peso aí no sul da ilha, especialista, fez aniversário agora, 12 anos, né? Acompanhei aí o aniversário de vocês. E a Cedávila, agora dia 1º de setembro, está completando 26 anos, tá? Só para quem não sabe, Cedávila é Cláudia Dávila, meu nome, né? Agradeço ao meu pai, padrasto, que ajudou a encontrar este nome, porque na época eu não sabia que nome dar à minha empresa. E ele, Cedávila. Assim. Cláudia Dávila, assim, Cláudia Dávila, assim, perfeito, né? Nada mais justo aí do que levar o nome à frente aí no mercado. Gente, um forte abraço, muito obrigada aí pela atenção e até a próxima. Valeu.